Olá, hoje estamos fazendo uma regata. Coloquei na máquina 139 pontos, selecionados um por um. Essa foi uma peça feita por uma inscrita, Rosi é o nome dela. Ela mandou os detalhes da peça para a gente fazer também e compartilhar com as outras tricoteiras. Aqui eu inicio com barra limpa. Essa foi uma opção minha em função de ter um início melhor para a barrinha um sim, um não. Eu já mostrei num canal a diferença que existe entre o começo normal com a linha e o começo com barra limpa. Eu deixo na descrição caso interesse fazer uma comparação. Então, coloco a barra limpa ou linha de outra cor, inicio a barra normal. Coloco um fio que vai ser retirado dessa barra limpa, coloco um fio bem resistente. São esses fios de Mercê Crochê. É uma linha resistente e rende bastante, você pode usar várias e várias vezes. Faço a barra limpa, faço o início em barra limpa e faço uma carreira com esse fio resistente que vai ser retirado depois. Ele facilita a retirada. Preferencialmente uma cor contrastante daquelas que nós estamos usando. Depois coloco a cor principal. Enoso o fio para facilitar puxar ele para baixo. Zero marcador de carreiras, porque agora sim vai começar a peça em si. A regulagem é, aqui eu estou fazendo na 1.1. Faço a primeira carreira, aperto o primeiro parte, ergo o primeiro PR. Faço duas carreiras, que é o início tubular. Desligo parte, desligo, abaixo o PR. E assim é o início normal que nós costumamos sempre fazer a barra. Caso não queira fazer o início em barra limpa, poderia fazer o início já assim também. Teço 20 carreiras. Mudo a regulagem para 3. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios. Vou fazer mesclado. Um é bouclé e um é fio 2,28. Vou seguindo até a carreira 140, reto, sem fazer nenhuma modificação aqui. Em 140 carreiras, faço um transporte na lateral para início da cava. Eu preciso remalhar 5 pontos na esquerda, 5 na direita. Então, levo os pontos para a máquina, os que estão na frontura, com o transportador, não com o remalhador. Eu vou remalhar com a máquina fechada. Pego o fio, enlaço na primeira agulha para fazer uma carreira, transporto um ponto para o lado, passo o fio por entre ele, refaço o ponto, transporto, refaço o ponto, transporto,
diminuir 5 pontos de uma vez só, remalhando na direita. Levo o carro para a esquerda. Faço o mesmo processo aqui. Passo o fio por entre o ponto para fazer a carreira. Transporto. E volto esse para a frontura. Anoto a quantia de carreiras e zero o marcador. Agora, a cada 2 carreiras, eu vou diminuir um ponto na cava, apenas com o transportador, tanto na máquina quanto na frontura. Então, eu preciso de um ponto sendo diminuído. Levo somente com o transportador. Às vezes, eles acumulam 2 juntos. Às vezes, eles estão independentes. Para não falharem, ergo a agulha. Assim, ele está independente, um por um. Diminuo. Nessa carreira, eles ficaram 2 juntos. Da mesma forma, no outro lado. Diminuo novamente. E assim 15 vezes. Aqui eu estou com 16 carreiras. Acho a agulha central. Como eu estou bem centralizada, eu sei que a minha agulha central é esta, a par do 0 aqui. Levo para cima, deixando 11 agulhas aqui no centro, para início do decote. Eu preciso de 11 agulhas centrais. Essa é a número 1. 5 para um lado. 5 para o outro, eu tenho as agulhas centrais. Agora, eu vou fazer, continuo com as diminuições na cava. Eu vou fazer até a carreira 20, para daí começar o decote. Carreira 20, faço a diminuição na cava. E elevo a metade dessas agulhas para cima, a metade da esquerda. A agulha central eu já diminuo aqui para ela formar o início do decote. As agulhas da frontura também vão para cima. Como eu tenho a máquina em suspenso, frontura em suspenso, eu vou aqui no botão NH, trago para o H. Aqui, na frontura, não é botão, é essa alavanca lateral. Coloco ela também na posição H, de um lado e do outro.
Vou continuar fazendo as diminuições, as 15 diminuições, na cava. Então, quando eu chegar em 30 carreiras, aqui termina a cava. E no decote, eu vou fazendo diminuições a cada 3 carreiras. Aqui eu não faço nada por enquanto, eu iniciei o decote aqui. Aqueles ganchos que acompanham a frontura vão me ajudar a dar firmeza, enquanto essas estão em suspenso, eu preciso de firmeza aqui no início. Então, eu vou colocando o gancho a partir do momento que eu vejo que a máquina está pedindo um peso ali. Continuo fazendo diminuições na cava. E em 3 carreiras eu vou diminuir no decote. Então, essa é a minha carreira de diminuição no decote. Como é que eu faço essa diminuição? Primeiro, transporto o ponto da frontura para a máquina. Eu vou usar o transportador de 3 para fazer a diminuição bem para dentro. Então, deixo 3, pego 3, transporto. As próximas, transporto também. A diminuição é de um ponto apenas, que eu faço aqui. Continuo diminuindo na cava. Sinto necessidade do gancho, coloco o gancho aqui, engatando com atenção para não deformar o ponto, porque detalhes aqui, o gancho ele incomoda às vezes. Então, peso pequeno também. Levo o ponto da frontura para a máquina e transporto. 3, depois mais 3. Poderia usar o transportador grande, só que nesse caso em que a máquina e frontura estão fechadas, é preferível fazer com um transportador pequeno, que você tem mais segurança em todos os pontos que passam. Cheguei em 30 carreiras, essa é a última diminuição da cava. Depois sigo reto. Na cava, só vou fazendo diminuições no decote. Aqui na cava também, um gancho e o peso pequeno, para ter peso aqui. Continuo fazendo a cada 3 carreiras, diminuição apenas no decote agora. Passo o ponto para a máquina e faço a diminuição. Aqui eu preciso ter no mínimo 6 pontos de acabamento para decote. Então, nem sempre eu preciso passar o ponto para a máquina. Uma diminuição eu passo o ponto, outra diminuição eu não passo, para que eu tenha apenas 6 pontos em cima. E o gancho sempre acompanhando para dar peso ali no decote.
Em 94 carreiras, vou começar o ombro. Da mesma forma que nós fizemos a cava, passo os pontos da frontura para a máquina e vou remalhar com o transportador, remalhar 5 pontos de cada vez. Faço o ombro e paro de fazer a diminuição do decote. Passo mais 5 pontos. E remalho todos. Tiro a máquina do H, passo para o N, tiro a frontura do H, passo para o N, tanto num lado quanto no outro. Agora é fazer o lado esquerdo da mesma forma. Lembrando, nós estávamos na carreira 20, então eu preciso marcar aqui no contador de carreiras, carreira número 20, para fazermos, continuando a diminuição na cava e fazermos a mesma quantia de carreiras para diminuição do decote. Coloco o fio para dentro. Aqui a observação é a seguinte. Embaixo eu estava trabalhando com pesos grandes, agora eu vou substituir por pesos pequenos, porque senão essa parte vai ficar muito esticada pelo excesso de peso que tem. E daí ela deforma, voltando com muito mais dificuldade a comprimento normal, ao comprimento igual dessa primeira parte que nós fizemos. Então, substituir pesos. E caso precise elevar o pente, porque ele já estava encostando no chão, também enrolar o pente para facilitar o trabalho. Continuo com as diminuições na cava. E agora no decote, cuidando a cada 3 carreiras.
A regulagem está pequena porque nós estamos fazendo canelado 1 por 1. Então, malha assim lisa, como essa que tem aqui no acabamento, ela costuma falhar. Mas nada que não dê para consertar já em seguida. Última diminuição da cava. Depois sigo reto na cava e continuo só no decote. Feitas as duas partes, agora é tirar o fio de barra limpa que foi começado, para que o acabamento embaixo fique perfeito. Assim ele fica um início reto, não fica fazendo ondas, tanto num lado quanto no outro. Como foi mesclado aqui, eu vou deixar na descrição o link que eu mostro como fazer o mesclado perfeito. Eu tenho aqui o acabamento enroladinho. Pode ser usado nesse lado, já que ele é canelado. O trabalho em si é canelado, então o enroladinho tanto pode ser para o lado direito, quanto para o lado avesso. Vai da opção. Depois que você costurou, daí não tem mais opção, é aquela forma toda. Eu vou deixar o direito dele dessa forma aqui, que enrole para fora. A frente foi feita com um decote maior. As costas eu fiz com decote um pouco menor. Poderia ser o mesmo tamanho de decote, poderia ser a parte de trás reta, poderia ser menorzinho ainda. Depende do modelo que você queira. Costurar ombros, costurar lateral. E a regata estará pronta. Na cava, o acabamento que foi feito é o próprio canelado. Também poderia ser deixado pontos assim, para fazer o enroladinho no lado da cava. É a opção, só que eu estava fazendo a cópia do trabalho que a inscrita mandou. Adaptei apenas algumas coisas. Uma dica aqui também, esse é um tamanho que não é tamanho único, ele serve para tamanho P ou M. Se a máquina comportar tamanhos maiores, você pode fazer esse canelado. Ou, ao invés de selecionar um por um, coloca todos os pontos que ele rende mais em largura e imita perfeitamente o 1 por 1. Ok? Eu vou costurar e já mostro ela pronta.
E aqui a regata depois de pronta, depois de costurada. Lembrando, aqui em cima eu tenho enroladinho, então eu preciso costurar no lado direito, que ele fique no direito, porque a costura do ombro é feita pelo avesso. Então, precisa se costurar, porque essa parte do enroladinho aqui, ela vira. Aí, o acabamento em cima precisa estar perfeito. O comprimento total dessa peça deu 56 nessa medida. Poderia ser aumentado, poderia ser diminuída a cava também, caso ache que seja muito comprida. Essa ficou uma cava bem pronunciada, é para verão mesmo. Poderia ser diminuído o número de carreiras em cima para diminuir cava e o decote começar na mesma altura, o decote da frente começar na mesma altura que a cava foi feita, porque aqui ele começou mais para cima. São adaptações que dá para fazer a partir de uma ideia assim. Rosi, muito obrigada por compartilhar essa receita dessa regata, que pode ajudar, com certeza vai ajudar, muitas tricoteiras que estão fazendo roupas para verão agora. Ok? Nossa ideia para hoje. Bom trabalho!